E aí, pessoal, olha só, depois de um bom tempo de flexibilidade, tá rolando uma virada de chave no mundo do trabalho. Uma onda forte que tá puxando todo mundo de volta pro escritório. Aquilo que parecia ser um novo normal, o home office, tá perdendo força. E hoje a gente vai entender o porquê disso. E que virada, hein? Segundo um relatório da Jones Lang LaSalle, uma gigante do setor imobiliário, 54% das grandes empresas lá nos Estados Unidos agora exigem que todo mundo trabalhe presencialmente em tempo integral. Para se ter uma ideia, durante a pandemia, esse número era de apenas 5%. É um pulo, assim, absurdo. Então, isso nos leva à grande questão aqui. O que está por trás desse movimento todo de volta ao escritório? É só uma questão de produtividade mesmo? Ou tem mais coisa acontecendo aí nos bastidores? Bom, vamos mergulhar fundo nisso agora. Para começar, vamos dar uma olhada no discurso oficial, né? Qual a história que as empresas estão contando, a justificativa pública que os grandes líderes estão dando para essa chamada geral de volta. E já começamos com uma opinião bem direta. O Elon Musk, lá na Tesla, não fez rodeios. Ele chegou a dizer que o trabalho remoto é moralmente errado. Lá, a regra é clara, no mínimo 40 horas por semana no escritório. Segundo ele, se não fosse assim, a Tesla já teria ido falência. Para ele, não tem nem o que discutir. Já na Apple, a conversa foi um pouco diferente. O CEO, Tim Cook, usou um argumento mais comum, a ideia de que é preciso restaurar a colaboração presencial. A tese é que as melhores ideias, a tal da sinergia, só acontecem quando as pessoas estão juntas, no mesmo espaço. Só que essa decisão não foi meio aceita por todo mundo, não. Gerou até petição de funcionários que discordavam totalmente. E tem também a gigante de investimentos BlackRock, que bateu em outra tecla. No memorando interno, eles disseram que o crescimento na carreira, a mentoria, acontecem justamente naqueles momentos de troca do dia a dia. Ou seja, o discurso oficial gira em torno de colaboração, cultura da empresa e desenvolvimento de carreira. Ok, mas será que a história é só essa? Para a gente ter o quadro completo, vale a pena fazer aquela pergunta clássica: follow the money. Vamos seguir o rastro do dinheiro. Porque sim, existem incentivos financeiros bem poderosos que podem estar por trás dessa decisão. E que incentivos, hein? Olha esse número. Um relatório da McKinsey calcula que o trabalho remoto pode simplesmente apagar 800 bilhões de dólares do valor de mercado dos imóveis comerciais até 2030. É dinheiro demais. Uma pressão gigantesca sobre todo um setor da economia. E aqui a coisa fica interessante, porque o mercado imobiliário está bem complexo. Ao mesmo tempo que a gente vê uma taxa de vacância geral altíssima, com muitos escritórios vazios, os prédios mais modernos, os chamados premium, estão batendo recorde de preço de aluguel. É o que o mercado chama de fuga para a qualidade. E claro, as empresas que botaram uma grana alta nesses prédios têm um motivo e tanto para querer ver eles cheios, né? E olha, essa desconfiança não vem só de analistas de mercado, não. Se a gente for em fóruns online como o Reddit, tem muita gente da área de tecnologia, por exemplo, que aposta que um dos grandes motivos para essa volta forçada é justamente proteger esses investimentos imobiliários. A percepção de quem está na ponta parece se conectar com os dados macro. Bom, falamos da história oficial, falamos do dinheiro, mas e o fator humano? A experiência do trabalho remoto acabou criando um verdadeiro cabo de guerra, com frustrações e comportamentos diferentes de cada lado, da gestão e dos funcionários. Do lado da gestão, a preocupação com produtividade é real. Tem relato de que o tempo médio para responder uma mensagem no Teams chegou a 25 minutos. E junto com isso, vem um medo de abusos, como o tal do overemployment. Já do outro lado, o pessoal reclama da perda de qualidade de vida, de passar horas no trânsito e da volta do chefe que fica microgerenciando tudo. E só para deixar claro, o overemployment, ou OE, é exatamente isso, a prática de ter mais de um emprego remoto, de tempo integral, ao mesmo tempo e geralmente sem que as empresas saibam. Isso acabou virando um fantasma para os empregadores, alimentando uma desconfiança e um desejo por mais controle, algo que o trabalho presencial, em teoria, parece oferecer. E essa tensão toda não ficou só na conversa não, hein? Em empresas gigantes como Apple, Disney e Starbucks, a ordem de retorno gerou uma resistência bem forte. A gente viu petições, protestos e até gente pedindo demissão. Ou seja, impor o modelo presencial tem um custo, tanto humano quanto para a própria organização. Pois é, diante desse cenário todo, para onde a gente está indo? Talvez essa briga sobre onde trabalhar esteja, na verdade, ofuscando uma mudança muito maior, que é sobre o que a gente faz e quais são as habilidades que realmente vão importar daqui para frente.
E para quem está entendendo um pouco desse futuro, vamos olhar os dados de um relatório bem importante feito pela Fundação Dom Cabral em parceria com o Fórum Econômico Mundial. Ele mapeia justamente quais empregos e habilidades devem definir o mercado de trabalho na próxima década. E a mudança que o relatório aponta é brutal. Funções ligadas a Big Data, inteligência artificial, desenvolvimento de software, tudo isso está crescendo muito rápido. Ao mesmo tempo, funções mais administrativas, operacionais, como digitadores, secretários, estão em queda livre. A tecnologia está literalmente redesenhando o mapa das carreiras em tempo real. E para navegar nesse novo mundo, quais são as habilidades essenciais? Olha só que interessante. No topo da lista está o pensamento analítico, mas o que vem logo em seguida é o que mais chama a atenção: resiliência, agilidade, liderança, pensamento criativo. Isso mostra que o futuro não é só sobre ser bom com tecnologia, mas sobre ter uma combinação poderosa de habilidades humanas e cognitivas. E aí fica a pergunta, né? Será que essas habilidades se desenvolvem melhor no escritório, como diz a BlackRock, ou em qualquer lugar? E para fechar, a gente chega no grande paradoxo. Mesmo com toda essa pressão para voltar, a vontade de ter flexibilidade continua enorme. Cerca de 76% dos profissionais ainda dão preferência para empresas que oferecem trabalho remoto ou híbrido. Essa demanda por autonomia não sumiu, muito pelo contrário. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Com a tecnologia automatizando cada vez mais tarefas e exigindo novas competências, talvez o debate real não seja sobre ir ou não para o escritório. Talvez seja sobre como a gente se adapta para o futuro. No fim das contas, o futuro do trabalho é definido por um CEP ou por um conjunto de habilidades que não para de evoluir.